A paz do Senhor, igreja. Nós estamos felizes, hoje é um dia especial, em que nossos jovens, e uns não tão jovens assim, mas que se sentem jovens, prepararam esse musical durante algum tempo, com os recursos que nós temos, com aquilo que é possível. Mas antes de nós irmos direto ao musical, hoje nós estamos tendo um culto um pouco diferente, um pouco mais enxuto em algumas coisas, para que nós tenhamos, então, também esse tempo do musical. Então, não se preocupe, você não vai sair daqui muito tarde hoje, mas nós queremos também meditar na palavra do Senhor antes de nós assistirmos a esse espetáculo de Natal, que tem por nome Emaús. E talvez você tenha se perguntado assim, e o que Emaús tem a ver com a época do Natal? Parece mais sobre a Páscoa. E nós vamos hoje aqui, então, meditar um pouquinho a respeito de tudo isso e sobre essa trajetória de Jesus. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos agora, para que você possa, nesse momento, entregar teu coração ao Senhor e deixar que Ele toque você, que Ele permita que você tenha os seus olhos abertos para tudo aquilo que Ele tem para você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar este momento a Ti, consagrar, Senhor, esse tempo aqui de ministração, o musical que em seguida vai acontecer. E nós queremos, Pai, que o Senhor tenha liberdade aqui em nosso meio. Usa, Senhor, cada um de nós, que a palavra do Senhor possa penetrar os corações como espada de dois gumes que penetra o mais profundo da alma. Venha, Senhor, sobre este lugar agora. Abre os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais. Tira, Senhor, toda a cegueira, todo lugar, ó Deus, onde muitas vezes nós nos colocamos para não ser atingidos pela Tua palavra. Que o Senhor quebre todos os nossos reforços agora e tudo aquilo que nós nos colocamos como arma de defesa. Nós queremos te ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Amém? De Belém a Emaús. Nosso Jesus, nosso Salvador, nasceu em Belém. E o Natal é uma época de celebração. O Natal é uma época em que nós nos lembramos do nascimento de Jesus, onde nós celebramos o Salvador que veio ao mundo. Então, eu não estou falando nem da época comercial, porque eu e você sabemos que Jesus não nasceu em dezembro, né? Jesus não nasceu em dezembro. Mas nós temos, então, ali uma data também que é mais comercial, que a gente gosta também de celebrar o Natal, e está tudo bem. Há alguns que acreditam que é pecado comemorar o Natal, montar árvore de Natal. Respeitamos também os pensamentos diferentes. Mas nós celebramos o Natal. Celebramos aquele que veio ao mundo como homem, o Deus que veio ao mundo como homem. Tudo bem que não foi em dezembro, mas estamos aqui falando sobre isso. E Jesus, quando ele nasce, o nascimento dele não é o início. Não é um início apenas, é o começo, não apenas da vida dele, mas é o começo da missão de Jesus aqui na terra entre nós. É o momento em que ele vem para cumprir uma missão que foi revelada aos discípulos há mais de 2000 anos atrás, mas que se estende hoje aqui nesse lugar, para mim e para você, na minha e na sua casa, nas nossas vidas. Uma missão que se estendeu por mais de 2000 anos e assim será até que ele venha. Jesus, ele então nasce em Belém, numa estrebaria. Simples, cumprindo todas as profecias que foram ditas a respeito dele. Jesus vem através de uma jovem virgem, de uma maneira milagrosa. Uma jovem virgem dá à luz a um menino. E Deus se faz homem para habitar entre nós. É isso que João diz lá no primeiro capítulo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se faz homem, se faz menino frágil, nascido de uma mulher, para habitar entre nós. Mas o propósito do nascimento de Jesus sempre foi um só. Ele nasceu para morrer. Jesus nasceu para morrer e para ressuscitar. Jesus nasce para que a morte dele e a vida dele também nos ensine, porque a vida de Jesus
ela nos ensina, os 33 anos que Jesus vive, ele nos ensina que é possível ser tentado e não pecar. Porque Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Foi e viveu aqui entre nós, e ele teve as mesmas dores, as mesmas tentações que eu e você temos, mas ele não pecou. Então, esses 33 anos da vida de Jesus nos ensina isso. E nos mostra que a morte dele foi redentora, e a sua ressurreição é aquela que nos traz vida e esperança. Se o nosso Jesus não estivesse vivo, se ele não tivesse ressuscitado, não faria sentido eu e você estarmos aqui hoje. Mas porque ele ressuscitou, nós temos esperança. Porque ele ressuscitou, nós temos esperança da vida eterna. Então, apenas não Jesus nasce, mas ele morre e ressuscita e voltará. Nós queremos falar, então, hoje dessa missão integral de Jesus, dessa trajetória integral dele. Vamos olhar para esse lugar de Emaús, aonde nesse pequeno trecho dessa caminhada missional de Jesus, ele pode nos ensinar tanto. E o que nós vamos ver nesse musical? Qual é a cena? É um caminho sendo percorrido. Discípulos tristes por esse caminho. Discípulos decepcionados com a eminente morte ali, a recente morte, aliás, do seu mestre. Eles estavam decepcionados. Mas Jesus se aproxima. Jesus vem no caminho de Emaús e o acompanha eles durante todo o trajeto. Eu quero te convidar a ler esse trecho de Emaús para que você se familiarize com essa história. Lucas 24, 13 a 35. Eu acho que precisa baixar o projetor aqui. Quem tiver com controle, ajuda a gente aqui. Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos tristes, entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele, no caso Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como que vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partindo, e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Mas Jesus desapareceu da vista deles. E perguntando-se a um outro, disseram: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?
Levantaram-se e foram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles enquanto ele partia o pão. Eu não sei você, mas essa cena me emociona. Jesus parte o pão e os olhos deles são abertos para reconhecer que aquele era um mestre a quem eles seguiam, com quem eles andavam. Jesus vem a esse mundo com a missão de se revelar Filho de Deus. Aquele bebê que nasce em Belém, na estrebaria, aquele bebê que nasce frágil como um menino, ele cresce, se torna um homem, se torna aquele que veio para nos redimir dos nossos pecados. Essa é a missão integral de Jesus. E de repente, os discípulos estão ali tristes, desesperançosos, porque o mestre deles morre. Tudo aquilo que eles esperavam, o Redentor de Israel a quem eles esperavam, está numa tumba. A nossa esperança está enterrada. Tudo aquilo que nós esperamos está agora morto junto com ele. Mas, de repente, o texto fala, de repente, Jesus aparece no caminho de Emaús. De repente, Jesus se apresenta ali para eles, mas os olhos deles não foram capazes de reconhecer, foram impedidos. Não sabemos se propositalmente por Deus, por alguma razão, ou se porque eles estavam num corpo glorificado e eles não reconheceram apenas. Mas naquele caminho, Jesus vem e se apresenta com eles ali naquela tristeza em que eles estavam, sabe? Às vezes, a dor da nossa caminhada cristã pode nos fazer andar decepcionados também. Pode nos fazer estar cabisbaixos, porque às vezes as nossas frustrações espirituais, as nossas frustrações com Deus, e você pode se espantar quando eu disser isso, porque às vezes a gente acha que tem pessoas que não se frustram com Deus, mas existem pessoas decepcionadas e que não estão mais conseguindo caminhar com Deus, não caminhar mais com Jesus. E essas frustrações que muitas vezes elas são geradas pelas nossas expectativas fantasiosas em Deus e naquilo que Ele deve fazer para nós. Essas decepções muitas vezes vão aparecer, mas Jesus continua vindo no caminho de Emaús da minha e da sua vida. Você está percorrendo alguns caminhos de Emaús, triste, decepcionado, sem esperança, mas Ele continua vindo nesses caminhos, andando com a gente. E é interessante que Jesus ele faz perguntas óbvias. Eu amo isso em Jesus. Às vezes parece até um pouco irônico, mas eu acho extremamente inteligente. Jesus ele faz perguntas óbvias para os discípulos. E uma delas, quando ele começa a falar assim: o que está acontecendo aqui em Jerusalém? Porque os discípulos vão pelo caminho conversando. E Jesus se aproxima. E é importante a gente saber que os discípulos não estranharam essa aproximação de Jesus. Porque isso em Jerusalém, em Israel, era normal. Era normal que as pessoas se juntassem quando estavam fazendo uma caminhada. Até porque era muito perigoso. Lembram da parábola do bom samaritano? Então, era perigoso. Às vezes, salteadores vinham pelo caminho. Então, as pessoas se juntavam para caminhar em mais segurança. Então, quando Jesus se aproxima deles, eles não estranham. Mas eles estão ali conversando e Jesus fala: do que vocês estão falando? E eles devem ter pensado: de onde você veio? De que planeta você é que você não sabe o que está acontecendo? Essa semana viralizou o vídeo da moça tranquila do avião, não foi? Que estava na janelinha. Já está com mais de 2 milhões de seguidores. E aí nós estávamos aqui no ensaio e alguém chegou também e falou: nossa, mas do que vocês estão falando? E aí a gente falou: de que planeta você é? Aonde você estava trancado toda essa semana que você não viu isso? E foi mais ou menos essa reação que os discípulos tiveram com Jesus. Da onde você vem que você não sabe o que está acontecendo? O nosso mestre,
aquele que nós tínhamos como esperança, o Redentor de Israel, ele foi crucificado. Ele foi crucificado. E Jesus passando a fazer essas perguntas óbvias aos discípulos, eu quero pensar com você aqui no seguinte: os discípulos estavam tristes, eles estavam decepcionados. E a Bíblia fala, os rostos deles estavam tristes. Os rostos, a professora de português me corrigiu hoje. Os rostos deles estavam tristes. E nós precisamos entender o que isso significa. Jesus abre espaço para a tristeza dos discípulos. Ele permite a tristeza dos discípulos. Porque Jesus poderia ter vindo de uma maneira apoteótica, vindo e ressuscitei, né? Uma cortina se abria e o show começava. Olhem para mim, olhem para as minhas mãos furadas. Mas ele não dá showzinho, não. Ele vem de uma maneira a respeitar a dor desses discípulos também. E ele permite, ele tem sensibilidade com a dor daqueles discípulos que estavam caminhando tristes. E isso ensina para mim e para você que muitas vezes nós vamos ter tristezas e decepções. Alguns religiosos acreditam que nós não podemos apresentar a Deus as nossas decepções na caminhada espiritual, que a gente precisa calar e ficar ali apenas com medo de Deus. Mas não é sobre isso. Temor ao Senhor não significa ter medo de Deus. Temor é saber e reconhecer o lugar dele e o meu lugar. Mas nós podemos apresentar a Ele, sim, as nossas tristezas e as nossas decepções. Deus não tem medo das suas tristezas. Deus não tem medo das nossas decepções. Deus, Ele não fica escandalizado com as nossas dores. Ele não fica escandalizado, inclusive, com as nossas dores com relação a Ele e com a nossa caminhada cristã. Sabe por quê? Ele não é inseguro. Deus não é inseguro. Inseguro somos eu e você. Quando alguém vem até nós e diz algo a nosso respeito, ou que está triste, nós ficamos meio inseguros. Deus não funciona assim. Ele permite que nós possamos também nos apresentar. Ele ama a sinceridade de coração. Ele não se espanta com a honestidade de um coração honesto, mas rendido a Ele. O que Deus abomina, o que nós vemos na Bíblia que Deus abomina é o coração orgulhoso. O orgulho, aquele coração, uma hipocrisia, uma santidade fingida. Mas nós não precisamos ser assim. Nós podemos apresentar para Ele tudo aquilo que está aqui dentro. Ele te vê. O Senhor te vê. E Ele quer também acolher a minha e a sua dor, como Ele fez com os discípulos no caminho de Emaús. Ele acolheu a dor daqueles homens. Mas não para por aí. Ele acolhe, mas ele pergunta: como vocês custam a entender? Como vocês custam a entender? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Jesus, ele acolhe a dor dos discípulos, mas ele ensina. E aí então, a partir desta afirmação, como vocês custam a entender? E da pergunta, não deveria o Cristo sofrer todas essas coisas? Jesus começa uma narração. Ele começa uma exposição. Um panorama do Velho Testamento que eu gostaria de estar presente lá para ouvir. Você já imaginou? Eu amo ouvir o André fazendo panorama do Velho Testamento. Ele é muito bom nisso. Mas você já imaginou ouvir Jesus falando dele mesmo, falando a respeito dos sinais dos profetas, a respeito dele mesmo? Você já imaginou ouvir isso da boca do próprio Jesus? E ele passa a fazer esse panorama para os discípulos. E começa desde Moisés, quando tudo aconteceu no Egito, a libertação do povo de Israel,
Todas essas histórias da Bíblia apontam para Jesus. Todas essas profecias apontam para Jesus. Tudo o que acontece. A serpente, quando Moisés clama a Deus e a serpente vem para que o povo olhe e seja curado. Tudo isso aponta para a cruz, onde Isaías disse que todas as nossas dores, todas as nossas maldições estariam sobre ele e pelas pisaduras dele. Eu e você fomos sarados. É por causa dele, é sobre ele. É sobre ele. E ele passa então a contar a própria história para os discípulos. E tudo o que era a respeito dele. Como vocês custam a entender, essa afirmação de Jesus serve para hoje, aqui dentro, na Abrace. Essa afirmação de Jesus serve para hoje, no nosso país, no mundo, nos dias atuais. Como vocês custam a entender? Esse é um fenômeno atual. Sabe por quê? Porque muitos de nós, muitas vezes, precisamos sentir. A gente precisa sentir Jesus, a presença de Deus. A gente precisa sentir. Isso tudo é muito bom. Eu amo sentir a presença de Deus. Eu tenho prazer nisso. Mas às vezes não vai dar para sentir. Porque esse sentir pode estar contaminado pelas coisas que estão ao nosso redor. Esse sentir dos discípulos no caminho de Emaús estava contaminado pela morte de Jesus que havia acontecido. E eles estavam tristes, decepcionados. Mas é aí que Jesus entra trazendo a palavra, trazendo a verdade. E é a palavra, é a verdade que vai me sustentar e te sustentar no dia mau. No dia de tristeza, é a convicção das Escrituras que nos sustentam. O nosso sentir, Provérbios já diz que o nosso coração é enganoso. O nosso sentir, ele pode ser enganoso. Então, nós precisamos voltar para a verdade da palavra. É por isso que Jesus, no caminho de Emaús, ele acolhe os discípulos. Ele ouve os discípulos, mas ele traz a verdade da palavra. Ele diz, olham para essas coisas. Vocês sabiam que elas deveriam acontecer. Ei, acordem. Olhem quem está diante de vocês. Olhem quem está diante dos teus olhos. E isso hoje você também pode tomar como partido para a tua vida. Olhem quem está diante de vocês quando vocês estão decepcionados. Traga sobre a tua vida a verdade da palavra. A gente precisa tomar cuidado para a gente não ser só cristãos do sentir. Mas nós precisamos ser aqueles que creem. Nós precisamos ser aqueles que conhecem a palavra, porque para eu crer em algo eu preciso conhecer. E sem conhecer a palavra, sem ler, sem devorar a palavra, sem estudar a palavra, nós vamos perecer. Meu povo perece por falta de conhecimento. E sem esse conhecimento nós vamos ficar nos caminhos de Emaús, chorando as pitangas amargas da nossa vida, se nós não tivermos conhecimento. Mas o que falta muitas vezes é interesse, é preguiça até. Não falta preguiça, preguiça sobra. Falta interesse, falta coragem de ir atrás e estudar e devorar. E se alimentar da palavra e das verdades que vêm dela. E é por isso, então, que Jesus retoma toda a aula do Velho Testamento com eles. Para que eles possam perceber. Eles precisavam entender que eles precisavam conhecer profundamente. Porque tudo o que estava acontecendo ali diante dos olhos deles fazia parte do que estava nas Escrituras. Se eles conhecessem de verdade, se eles tivessem ouvido de verdade tudo que Jesus falou com eles durante os 3 anos que caminharam juntos, eles saberiam que tudo aquilo fazia parte de todas as profecias que já foram dadas a respeito do Messias. Para a gente concluir, então, vamos pensar mais uma vez nessa trajetória de Jesus. De Belém até o Rio Jordão, onde ele recebeu o batismo por meio de João Batista, o Batista,
Batista não era o sobrenome de João, tá, gente? Muita gente acha que é o sobrenome de João. Mas ele era chamado de O Batista porque ele batizava. E Deus se manifesta naquele lugar, no Rio Jordão. E vem sobre Jesus uma pomba e ele diz: este é o meu filho amado, em quem tenho alegria, em quem tenho prazer. Jesus é ali reconhecido por todos, na vista de todos, por Deus, como seu filho amado. Do Jordão até a Galileia, Caná da Galileia, onde Jesus realiza o seu primeiro milagre num casamento, e ali começa o seu ministério. Ali ele se revela e o seu ministério começa. E de Caná, Galileia, há tantos outros lugares que Jesus passou operando milagres, ressuscitando mortos, expulsando demônios, curando doentes. E ainda, de Caná da Galileia, ele vai para Jerusalém, na colina do Calvário, onde de lá ele executou a nossa dívida. Ele executou tudo aquilo que nós devíamos. E na cruz do Calvário ele disse: Tetelestai, está pago, está consumado. Vocês não devem mais nada. De Jerusalém para Emaús, onde expôs toda a Escritura de forma brilhante. E fez arder os corações daqueles discípulos que estavam decepcionados com a aparente derrota do mestre deles. Em Emaús, Jesus, ele acolhe as dores dos discípulos, mas também ensina que se eles estivessem atentos a ouvir, a compreender e a internalizar as escrituras, eles não estariam constantemente sendo levados pelos seus sentimentos e pelas coisas que eles estavam vendo, mas por aquilo que eles sabiam e criam. Emaús, lugar onde Jesus, ao partir do pão, foi reconhecido por aqueles homens. Era um jeito só dele de fazer aquilo. Era um jeito especial que Jesus fazia. Você já, de conviver com as pessoas por muito tempo, percebe que tem coisas que são peculiares a alguns? Nossa, isso aqui é o jeito da Wanda de fazer. Isso aqui é o jeito do Marcelo. E quando que Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos. Os corações deles confirmam que aquele era o mestre. E eles percebem que era por isso que o coração deles estava em chamas. De Belém a Emaús, Jesus cumpriu todas as profecias a respeito dele. E de Emaús ele foi para Betânia, de onde ele subiu aos céus. E de lá é para cá. De lá ele voltará. Eu vivo por esse dia. Eu anseio por esse dia. E nós o veremos. Todo olho verá. Toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Aleluia! Vamos então agora para o musical Emaús.
desobedeceram, comeram da fruta proibida, confiaram na serpente e não na minha palavra. Eva, por ter dado ouvidos à mentira, sofrerá de dores de parto pelo resto da sua vida. Adão, dor e sofrimento serão necessários para que se alimente. Com o suor do rosto comerá seu pão. E serpente, maldita tu és por ter feito isso a meus filhos. Rastejarás sobre o próprio corpo e do pó comerás. Será inimigo da mulher. Seus descendentes guerrearão até que venha um descendente da mulher, que ao você ferir seu calcanhar, lhe pisará na cabeça. Não sou só criação, eu os amo, ainda há salvação. Bom, mas e aí? Chegando lá, pretende fazer o quê? Lá onde? Em Emaús? Sim, é pra onde estamos indo, não é? Ah, não sei. Talvez eu vá descansar um pouco. Temos vivido os dias tão intensos. Nem me fala, os últimos dias foram tão difíceis. Mas, Cleopas, Diga. você acreditou no que disseram as mulheres? Que mulheres, mano? Disseram o quê? As mulheres, aquelas que foram visitar o túmulo e quando voltaram disseram que estava vazio. Você tem que parar de acreditar em todas as besteiras que você ouve, cara. Você sabe muito bem que elas estavam de luto. Estavam, não sei, emocionadas. Falaram que viram anjo, sei lá, né? Mas Pedro também disse que estava vazio. E de todas as pessoas dessa terra, você vai confiar em Pedro. Você lembra muito bem o que ele fez naquele dia. Ele com certeza estava só se sentindo culpado, com remorso, sei lá. Mas... Então, será que roubaram o corpo? Olha, é uma possibilidade, viu? Eu já ouvi falar de roubo de cadáveres por aqui, ainda mais de pessoas importantes como o nosso mestre. Então, pode ser que... Mas e você? Eu o quê? O que você acha? Você acredita nisso? Ah, não sei, talvez. Bom, se você tem tanta dúvida, por que você não vai lá ver com seus próprios olhos? Eu fiquei sabendo que estão procurando a nós, os discípulos, e eu não gostaria de arriscar. Exatamente, eu muito menos. Vai saber o que iam fazer com a gente. Eles foram tão duros com o mestre. Eu nunca vi alguém sofrer tanto assim. Então isso é uma coisa que ainda me intriga. Porque eu ouvi João dizendo que quando foram prender o mestre, ele só se entregou. Ele não tentou resistir, ele não tentou se libertar. Ele tinha poder para isso, não tinha? Tinha. Então, mas não, ele só se entregou. Eu achei que ele ia vir, que ele ia erguer Israel, que ele ia derrubar esse império, mas nada disso aconteceu. Talvez estivéssemos enganados. Boa tarde, amigos. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Vocês estão indo para Emaús? Sim. Eu poderia acompanhá-los? Claro. Por quê? Eu vim chegando aqui, eu vi que vocês estavam conversando. Sobre o que vocês conversavam? Ah, sobre o nosso mestre, Jesus de Nazaré. Mas, por esses dias, crucificaram ele. Crucificaram ele? Se crucificaram ele? Você deve ser o único por essas regiões que não sabe o que aconteceu por aqui. Se puderes me contar o que aconteceu? Não, claro que não. Ora, Jesus de Nazaré era um profeta. As palavras e as obras tinham poder. Quando ensinava as escrituras, reunia uma multidão. Seu caminhar fazia até cego ver. Alguns diziam que ele era o Cristo. Multidões o acompanhavam, cheios de admiração. As autoridades não gostaram de ver a crucificação. Imagino que foi duro para vocês, não foi? Cruel. Achei que era a redenção de Israel pra arruinar esse governo de poder. Não entendo.
depois que ele foi sepultado. Vocês foram visitar o corpo dele? Não, mas também acho que nem poderíamos. Por quê? Mulheres visitaram o túmulo e encontraram vazio. Só de imaginar eu sinto mais. Ora, mas isso não é algo bom? E por que seria, homem? Ora, vocês demoram para entender as coisas. Não era para o Cristo sofrer tudo isso antes de entrar na glória? Não sei, era? Meu Deus, só eu na causa. Vamos andando, vamos apertar o passo. No caminho eu explico para vocês o que a Escritura fala sobre o Cristo. E talvez vocês entendam sobre o motivo de isso ter acontecido. E talvez vocês entendam que isso é realmente algo bom. Depois da criação, em que Deus prometeu que a serpente será ferida, chegou a hora do patriarca Abrão e sua aliança com Deus, que daria início à linhagem do Cristo que seu povo tanto esperou. Abrão, Abrão, não tenha medo, Abrão. Eu sou seu escudo, e grande será a sua recompensa. Mas, Senhor, o que me dará, se até agora não me deste nenhum filho? Permitirá que o meu herdeiro seja um servo? Não, seu servo não será seu herdeiro, e darei um filho, e este será seu herdeiro. Abrão, vá até lá fora e olhe para os céus. Veja as estrelas que brilham no céu. Consegue contá-las? Pois sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas. Eu creio, meu Senhor, eu creio. Então faça exatamente o que pedirei agora. Sim, meu Senhor, sim. Sarai, Sarai, vamos, o Senhor ordenou, vamos. O que está acontecendo? Eu te conto no caminho, vamos. Vamos, levem logo. Pois foi então a partir dessa aliança que surgiria o Messias. Grandes homens vieram da descendência de Abraão, como Isaque, Jacó e José. As bênçãos de Deus repousavam sobre sua família por gerações, até que foram tomados como escravos pelo faraó no Egito. Mas Deus não desampararia seus filhos ou quebraria sua promessa em amor ao seu povo. Deus levantou um judeu, um príncipe renegado, para libertar seu povo do jugo egípcio. Ora, se não é ele mais uma vez, o que me lançará agora, Moisés? Talvez mais sapos, gafanhotos? Não, espere. Que tal corvos dessa vez? Seu coração endurecido te cega, Ramsés. Você não vê que até os seus súditos me ouvem? Até o seu povo me ouve. Você é o único que ainda fecha os seus ouvidos para as mensagens do Senhor. Senhor Deus, Moisés? Que Deus? O seu Deus é mais poderoso do que eu? Você não vê que o seu orgulho e a sua teimosia estão ferindo o seu próprio povo? Por que você não para com isso? Me desafiam, tentam me humilhar. Digo que merece o que a minha teimosia causar. Não queremos o seu trono, só liberdade. O seu orgulho e teimosia te cegaram da verdade. Não é sobre você, é sobre o meu povo. Você está colocando muitas vidas em jogo. Liberdade, liberdade, isso jamais terão. Não percam o seu tempo com essa rebelião. Ramsés, hoje eu vim te entregar a última mensagem do Senhor. A última? Então ele se cansou finalmente? Assim diz o Senhor: por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos morrerão, desde o filho do faraó até a filha da escrava. Haverá choro e desespero como nunca antes. Mas contra o povo de Deus, plebeu, você saberá que nada acontecerá. Porque assim o Senhor te dirá que Ele separou o seu povo do povo egípcio. Ora mais. Seus súditos e conselheiros clamarão para que saiam, suplicando de joelhos.
o medo que exalam, depois do choro e desespero, expulsará a mim e aos meus. É assim que diz o Senhor meu Deus. Tuas ameaças não me assustam, Moisés. O teu povo morrerá no Egito. Você não vê, Ramsés? Isso não foi uma ameaça, foi o último aviso. Se você ainda tem alguma consideração pela sua família, se despeça do seu filho. Ora, suma daqui. Tirem-no daqui. Não sei mais o que eu faço. Arão? Moisés, como foi? O que houve? Como foi, meu irmão? Como foi? Foi como o Senhor já havia dito que seria. O coração endurecido de Ramsés o impede de ouvir as mensagens de Deus. Então temos 14 dias até que o Senhor cumpra seu aviso. Exatamente, irmão. Está finalmente acontecendo. Nós precisamos avisar todo o povo do sacrifício do cordeiro que poupará os primogênitos. Com toda certeza. Vou convocar as autoridades do povo para fazer isso. Ótimo, irmão, ótimo. Está finalmente acontecendo. Graças ao bom Deus. Em poucos dias seremos finalmente livres, Finalmente. irmão. Finalmente. E tudo por causa de um pequeno cordeiro sacrificado. Deus nunca deixa seu povo desamparado. Exatamente, irmão, exatamente. Deus é tão bom. Mas nós podemos nos alegrar em outro momento, sim. Com certeza. Porque nós temos muita coisa para resolver. Muita. Irmão. Vamos. Venha comigo, venha. Vamos, venham! Vamos! O nosso Deus nos libertou! Estamos livres! Estamos livres, vamos! Foi o sangue do Cordeiro, ferido e sacrificado, que garantiu vida e liberdade a todo um povo. Deus sempre revelou seu povo através de sacrifícios e promessas. Ele sempre apontou para o Messias, mesmo que o povo não entendesse. Eu não sei mais o que eu faço com esse povo. Quanto mais eu oro, mais praga me aparece. Irmão, eu preciso falar com você. Diga. O povo clama de dor, irmão. As cobras não param de os morderem. Por favor, fale com Deus. As cobras, né? As cobras. Pois eles deveriam continuar com as cobras. Depois de todo esse tempo que nós estamos aqui, tudo que nós passamos, tudo que o Senhor tem nos suprido, e eu ainda tenho que ouvir gente falando que preferia voltar para o Egito, Arão. Eu entendo. Mas eles perceberam que pecaram contra o Senhor. Eles estão arrependidos. Por favor, fale com Deus. Irmão, você realmente crê que eles se arrependeram? Sim. Então tá certo. Eu vou falar com o Senhor, eu vou orar e trago uma resposta. Vai e avise o povo. Muito obrigado, irmão. Irmão, por favor, você pode me ajudar com Com certeza. essa loucura de coisa aqui. Obrigado, irmão. Ai, Senhor, o que eu faço com esse povo, Deus? Povo de Israel, aqui está a resposta para as suas orações. Pela serpente o Senhor os feriu, e pela serpente Ele os curará. Todo aquele que olhar para essa serpente será curado. Isso é para que vocês saibam que o Senhor é Deus, e que vocês reconheçam a sua grandeza e soberania, e saibam que Ele é o único Deus de Israel. Nossa, realmente, a história do Messias está desde o início das Escrituras. Sim, e você percebe que todos os símbolos que apontam para o Messias estão relacionados com dor, com sofrimento. Realmente. Até a serpente de Moisés. Sim, o mestre de vocês não falou sobre a serpente? Não sei. Ele falava tantas coisas. Seria bom se vocês lembrassem um pouco do que ele falou a vocês. Sim, mas sabe, olhando o Senhor
fala muito parecido com o mestre. Não começa. Você sabe. Ó, esse aqui não pode ver um que fala bonito, não pode ver um que conta história, porque ele já fala que fala parecido com o mestre. Você sabe que o nosso mestre era muito diferente. Ele era muito melhor, ele tinha uma dicção perfeita. Assim, senhor, Tudo bem, sem problema. ofensa, mas não é igual. Bobagem dele, mas... E depois de Moisés? Tem mais? Sim. Deus sempre levantou profetas para falar com o povo de Israel. E muitos deles profetizavam sobre que o Messias viria e o que ele passaria. Sim, como Zacarias? Isso, como Zacarias. Mas houveram muitos outros antes dele também. Descendência de Davi, ouçam, tenham paciência e prestem atenção. Esse é um sinal recebido do céu. Uma virgem dará luz, Emanuel, que seja suficiente a profecia. Larguem o orgulho e a idolatria. O que fizeste, ó Israel, contra si mesmo? O Senhor os alertou dos perigos que correriam se continuassem no mal, no orgulho e na arrogância. Agora vejam a perseguição que sofrem, vejam as consequências que sofrem por causa dos seus próprios pecados. Vocês insistem em não voltar àquele que os feriu, insistem em não buscar a face do Senhor. Vocês são cegos guiando cegos. Não há nenhum tipo de orgulho, nem piedade ou alegria alguma para vocês. A ira do Senhor não se desviou e a sua mão continua erguida sobre vocês. Vocês são como lenha jogada na fogueira. As suas terras secarão, e mesmo que vocês consigam comer, ainda continuarão com fome. Nenhum de vocês poupará o seu irmão. O Senhor porá Manassés contra Efraim e Efraim contra Manassés, e juntos se voltarão contra Judá. Tudo isso por causa da iniquidade de vocês. Porque a ira do Senhor não se desviou e a sua mão continua erguida sobre vocês. Mas ainda assim, Israel, ainda assim, há de vir do ramo de Jessé e de suas raízes renovo para todos vocês. O Espírito do Senhor estará sobre ele, lhe dará sabedoria e conhecimento, temor e poder. Ele será traspassado por causa das nossas transgressões, será esmagado por causa dos nossos pecados, mas ainda assim, ele não abrirá a boca contra nenhum de seus acusadores. Embora não haja violência em suas mãos ou mentira em sua boca, como um cordeiro será levado calado ao matadouro, e pelas suas feridas nós seremos sarados. Então vejam, Israel, vejam, quem é aquele que vem de Edom? Quem é aquele que vem de Borza com roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele num manto de esplendor, avançando a passos largos na força de sua poderosa graça? É ele, Israel, aquele que fala com retidão, aquele que é poderoso para nos salvar. É ele. Jeremias, meu profeta, escreva, pois, num livro tudo o que lhe falarei agora. Certamente os dias estão chegando. Ó Israel, quanta dor, quanta lamentação. Os dias estão chegando,
E como será terrível quando chegar. Será tempo de angústia, mas tal angústia terá fim. O Senhor declara sobre vocês que naquele dia o jugo será quebrado, as correntes serão arrebentadas. Não temam, não fiquem assustados. O Senhor os salvará. Seu ferimento é grave, sua ferida é incurável. O castigo de Deus sobre vocês foi resposta à sua iniquidade, mas Deus terá compaixão. Da mesma forma que Ele esteve sobre nós, arrancando, despedaçando, destruindo, o Senhor virá para edificar e plantar. Estão chegando os dias em que o Senhor fará uma nova aliança com Israel. Não será mais uma aliança como a que fez com os antepassados que a quebraram. Essa aliança será sua lei, posta no seu íntimo, igual como Deus. Vocês serão o seu povo, Ele será o seu Deus. Ninguém dirá mais: conheça o Senhor, porque todos o conhecerão. Porque o Senhor lhe perdoará a maldade. Vocês serão livres, vocês não se lembrarão mais de seus pecados. É isso que o Senhor manda dizer a vocês, povo de Deus. Aquele que é poderoso para mandar o sol brilhar durante o dia, a lua resplandecer durante a noite. Então não temam, esperem, Ele está chegando. Se preparem. Sobre Jerusalém e os de Davi, ações de graça e súplicas partilhará ali. O Rei há de vir glorioso. Ele irá justificar seu povo. Para ele olharão vendo a catefura. Segue dias de tristeza e lamentação. O peso de sua morte eles sentirão. O Rei há de vir glorioso. Seu amor transformará o povo. O Rei há de vir glorioso. O Rei há de vir glorioso. Então alegre-se, povo de Israel. Mantenham de pé a sua fé, para que não caiam em idolatria novamente e se desviem do caminho do Senhor. Antes olhem para a tua misericórdia, olhem para a sua face e vejam o amor que Ele tem para com vocês, mesmo após os pecados dos seus antepassados. Alegre-se, povo de Israel. É isso que diz o Senhor a vocês. Eu sabia que tinha Zacarias. Desse eu lembrava. Pois é, muitos homens foram usados para avisar o povo sobre que o Messias passaria. Eu lembro, eu acho que foi o próprio Zacarias que falou daquela vez
Aquela vez que o mestre entrou na cidade num jumentinho, lembra? Isso, eu lembro Então, disso. Eu lembro dessa, mas desse outro que você me falou, eu não lembrava não. Também eu nunca vi você lendo as escrituras. Me dá paciência que se der força. Você para que você sabe muito bem que eu leio sim. Você sabe que você não começa com isso. Calma. Toda vez. Não liga para ele. O senhor sim. O senhor deve ler muitas escrituras. Como decora tantas passagens? Bem, digamos que eu estudo muitas escrituras e conheço muito bem a história do seu povo. Realmente, o senhor, diferente do meu amigo aqui, o senhor é bem erudito. Obrigado. Sabe, eu ficaria muito feliz se eu pudesse apresentar o senhor ao mestre. Eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz em te conhecer. Seria muito bom mesmo, mas eu preciso seguir o caminho, porque eu tenho alguns amigos para mim se encontrar. E se eu não chegar no horário, eles nunca me perdoariam. Eu preciso ir. Tá vendo ali? O sol já está se pondo, o dia já está acabando. Por que o senhor não faz o seguinte? Eu não ia dizer nada, porque eu não queria dar razão a ele. Mas, olhando bem, assim, agora de pertinho, o senhor realmente fala parecido com o nosso mestre. E nós estamos indo para casa dos nossos irmãos. Por que o senhor não vai com a gente? A gente apresenta eles, eles adorariam te conhecer, com certeza. Isso. E se o senhor também, além de conhecê-los, pudesse continuar contando essas histórias, se não for incomodar, é claro. Ok, tudo bem, já que vocês insistiram tanto, eu fico, tá? E eu conto as histórias para qualquer um que me pergunte, não tem problema. Que bom, porque lá qualquer coisa vai virar festa, viu? Que bom, porque eu me dou muito bem em festas. Ora, mas eu não já falei para vocês? Eu não sou o Cristo, eu pareço o Cristo. Eu não sou Elias, eu não sou o profeta, mas já que vocês questionam tanto e fazem tanta questão de saber, eu digo quem eu sou. Eu digo. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparem um caminho reto para o Senhor. Esse é quem eu sou. Eu sou aquele que batiza apenas com águas, como vocês bem sabem. Mas dentre vocês, alguém que vocês ainda não conhecem, alguém que virá depois de mim, alguém que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos pés dele. Ele carrega em sua mão uma pá e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, e ele batizará com o fogo do Espírito Santo. Esse mesmo fogo queimará a palha e nunca se apagará. Respondido? Agora que vocês já têm as respostas que vocês querem, vão embora e me deixem em paz. Eu ainda tenho muitas coisas para resolver hoje. Eu tenho muitas pessoas para batizar, porque eu batizo todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Alguém aqui gostaria de se arrepender? Eu imaginei que não. Então, com licença. Vejam, é Ele. Era dele quem eu falava. É Ele que viria depois de mim. É Ele que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos pés dele. Vejam, é Ele. Com os meus olhos vi sair do Rio Jordão, a fonte de água viva, a salvação. Como posso eu, um mero pecador, batizar nas águas do meu Senhor? Eu não sou um merecedor de com minhas mãos de mergulhar. Se digno eu não sou de suas sandálias desatar.
testifico que esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Esse tempo todo. Como que nós não o reconhecemos? Por acaso nós estávamos cegos? Cleopas, o seu coração também ardia enquanto estávamos com ele, não ardia? Ardia, mas não pode ser ele. Mestre, ele ressuscitou! Não, mas espere. Nós precisamos contar isso para todo mundo. Todo mundo está em Jerusalém. E daí? Não podemos privar as pessoas de saber que o mestre voltou. Você está certo. Você está certo. Vamos, temos que contar isso para todos. Vamos. Ele está vivo. Eu falei para você acreditar em Pedro. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa e sabe que o esperamos. Fiquem de pé. E ao partir os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir então, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra.
Glória a Deus. Aplaudam os nossos artistas. Glória a Deus. Glória a Deus. Como nós vimos aqui, eu me emocionei muito agora. Partir do pão é muito forte. Mas como nós vimos aqui, desde o Éden as Escrituras apontam para Cristo. Abraão apontou para Jesus. Isaac foi um protótipo do Cristo, aliás, um tipo do Cristo. Moisés apontou para Cristo. A rocha foi um tipo de Cristo. José apontou para Cristo. Os profetas apontaram para Cristo. Davi apontou para Cristo. Os salmos apontaram para Cristo. Até aquele dia que nós vemos o anjo apontando para Maria e dizendo: tu és bendita entre as mulheres, de ti nascerá o Filho de Deus. Ele caminhou entre nós, ele operou tantas maravilhas e veio a este mundo para morrer no meu e no seu lugar, para nos remir dos nossos pecados. Ao terceiro dia ele ressuscitou, está na glória de Deus o Pai, e em breve voltará para levar todo aquele que creu no seu nome. Queridos, nós não estamos mais em Emaús, mas o Senhor está caminhando conosco. Que nós levemos esta mensagem. Se você ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus, ou de renovar, reforçar o seu compromisso com Ele, o faça, pois Jesus está voltando. Os dias finais estão batendo as portas, e eu quero muito que você vá conosco para a eternidade.